Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. O nosso curso está andando e nessa aula de hoje a gente vai falar mais uma vez do oscilador com ponte de Wien, com mecanismo de controle de amplitude, agora empregando um JFET. Tá? Então você vai verificar mais um exemplo resolvido, tá certo? Mais um exemplo comentado, um exemplo numérico mostrando o passo a passo. Tá? Então se você ainda não assistiu nossas aulas anteriores, vale a pena você assistir porque a gente está falando bastante sobre circuitos osciladores senoidais e mostrando todo o equacionamento matemático, o mecanismo de controle de amplitude, que é muito importante, tá legal? Antes da gente mostrar o nosso exemplo, queria te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você gosta e se inscrever no canal para ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá legal? Também vou deixar na descrição do nosso vídeo um link para você participar da nossa comunidade no Telegram, onde eu estou postando conteúdos exclusivos para a minha comunidade, tá legal? E aqui na descrição desse vídeo também tem algumas informações que eu acredito que podem ajudar na sua jornada, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo onde eu vou te mostrar o passo a passo do exemplo de hoje. Então vamos lá para mais um exemplo, tá? Do oscilador senoidal com ponte de Wien com mecanismo de controle de amplitude, tá? E esse mecanismo que a gente vai estar mostrando hoje é justamente um mecanismo com JFET. Então qual é o circuito que a gente vai apresentar hoje para você? Então o circuitinho que a gente vai estar trabalhando hoje, ó, é esse circuitinho aqui, tá? Então perceba que ele é bem parecido com o circuito oscilador senoidal que a gente mostrou com MOSFET. Então a gente estava aplicando aqui, né, o MOSFET. Então nas nossas duas aulas passadas a gente apresentou para você um circuito bem parecido com esse, tá? Utilizando o MOSFET. Agora eu estou substituindo o MOSFET, ó, por um JFET, tá legal? Essa parte de cima aqui, ó, é a mesma, tá? É a mesma do circuito anterior, tá? Perceba que ele já está todo projetado, mas o que eu quero te mostrar hoje é o seguinte, eu quero te mostrar justamente os cálculos matemáticos, né? O que é que a gente pode extrair desse circuitinho aqui. Então perceba, né, que R1 vale 2 kΩ, C1 vale 15,9 nanofarad, R2 vale 10 kΩ, C2 vale 79,5 nanofarad. E agora a minha saída tem uma amplitude de 3,4 volts, tá legal? A minha capacitância aqui vale 2 nanofarad. Eu tenho que RY vale 8,54 kΩ aproximadamente, tá? R11 está valendo aqui, ó, 1,34 kΩ aí, tá certo? E RG1 e RG2 são iguais, valendo 300K, tá? Então a gente vai estar projetando, né? Vai estar analisando esse cara aqui e verificando como é que a gente chegou a esses valores aí, utilizando agora o nosso JFET. Tá legal? Aí do nosso circuito a gente tem alguns dados de entrada também que a gente precisa saber, tá? A gente tem que a nossa VGS aqui do nosso JFET vale menos 1,5 volts, então você tem que a sua VGS aqui vale menos 1,5 volts, a sua IDSS vale 10,1 mA e a sua VT do seu JFET vale menos 3 volts, tá legal? Aí começando a fazer os nossos cálculos, né, a gente sabe que a nossa RDS do nosso JFET ela tem a seguinte expressão, né? Vale VP quadrado dividido por 2 IDSS multiplicado por VGS menos VP, tá? Então todos esses parâmetros aqui a gente tem, né? Todos esses caras a gente tem. Então quanto é que vale VP quadrado? Vale menos 3 volts quadrado, tá aqui, ó. 2 vezes IDSS, IDSS está aqui, ó, 10,1 mA. Então 2 vezes 10,1 mA, tá? VGS vale menos 1,5, tá aqui. E o VP vale menos 3 volts, por isso que fica mais 3 volts, porque aqui é menos VP, tá legal? Quando você faz essas continhas, você vai obter um RDS igual a 297,03 ohms. Então, para facilitar as nossas contas, eu vou colocar aqui 300 ohms aproximadamente, tá? Vamos colocar 300 ohms aproximadamente, beleza? E da nossa aula passada, né, a gente pode retirar isso aqui também, tá? Que o seu parâmetro K vale R2, que dá 10K, dividido por R1, que é 2K. Isso vai te dar um K igual a 5, o mesmo K que a gente mostrou na aula passada, tá? Que a gente está retirando esse valor de K dessa parte de cima aqui, que é justamente R2 dividido por R1, tá? Esse é o seu K, beleza? Então perceba que a relação entre eles é de 5, tá legal? Então perceba, né, como o circuito é bem parecido com o circuito da aula passada, então os nossos cálculos vão ser bem parecidos. Então da aula passada a gente pode extrair isso aqui também, né, ó, que o seu Rx dividido por Rx mais Ry é igual a quanto? A K sobre K mais 1 mais K quadrado, tá legal? Aí como o seu K é 5, tá? Como o seu K é 5, então, substituindo K igual a 5 aqui, né, vai ficar 5 sobre 1 mais 5 quadrado. Isso vai te dar 5 sobre 31, mesma relação que a gente obteve na aula passada, tá? Em que você tem aqui, né, o seu Rx, tá? Formado pela soma dessa resistência com o seu RDS, dividido por esse Rx sobre Ry, tá? Isso vai ser igual a justamente essa relação de K aqui, tá? Que é justamente esse resultadozinho aqui, beleza? Vai te dar 5 sobre 31. Então você vai obter disso aqui quanto? 31 vezes Rx dá 31Rx, tá? 5Rx aqui, mais 5Ry aqui.
tá legal? Fazendo meio pelos extremos direto aí, tá certo? Isolando RY, né? Para você poder determinar no final das contas. Então você vai ter o seguinte, né? Isolando RY aqui, você vai ter RY sendo igual a esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 31RX menos 5RX dá 26RX, tá? Então você tem a relação entre RY e RX aqui para esse valor de K que a gente tem como sendo igual a 5. Beleza? E aí ainda dessa partezinha de baixo, né? Eu tenho que essa tensão aqui no terminal inversor, tá certo? Forma com essa saída 3,4 RX e RY, um divisor de tensão, tá legal? Que é o que você tem aqui, ó. É menos, sendo igual a RX sobre RX mais RY vezes V0, vai me dar quanto? Eu tenho que é menos, tá? Essa relaçãozinha aqui, ó, a gente acabou de determinar aqui, ó, vale quanto? 5 sobre 31, tá aqui 5 sobre 31. A tensão de saída a gente mostrou que vale 3,4 volts, tá legal? Então, esse resultadozinho aqui vai te dar 548,4 milivolts para o E-, tá? Considerando que essa tua tensão VDS aqui vale 100 milivolts, tá? Então você pode formar com E- aqui e essas resistências R1 e RDS aqui que você determinou, um divisor de tensão, tá legal? Que é o que você tem aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então você tem VDS, que a gente está considerando como sendo 100 milivolts. Isso vai ser igual a RDS, que a gente está considerando, a gente aproximou para 300 ohms, dividido por RDS, que é 300 ohms, mais R1, que a gente vai estar determinando aqui, tá? Isolando R1, o que é que a gente vai ter, né? E aqui eu tenho a minha tensão é menos, né? Beleza? Que a gente calculou aqui, ó. A gente acabou de calcular aqui em cima, tá? Formando o divisor de tensão, né? Isolando R1, o que é que a gente vai ter, né? Esse 100 mili tá multiplicando, vai passar para esse outro lado, dividindo ele aqui embaixo, tá? 300 multiplicado por esse valorzinho aqui, ó, 548,4 mili, tá aqui, tá certo? Isolando R1, né, ele vai passar dividindo, tá passando aqui para esse outro lado, multiplicando ele aqui do lado esquerdo da igualdade, e esse cara tá somando, vai passar para o outro lado, subtraindo, beleza? E aí quando você faz essas continhas, você vai obter uma R1 de 1345,2 ohms, tá legal? Que é o que você tem aqui, ó. Tá? É esse valorzinho que você tem aqui, beleza? E aí a gente mostrou que a nossa RY ela vale 26 quintos de RX, tá? De RX, tá legal? Mas quem é a sua RX, tá? Quem é a sua RX? Ela vale quanto? Ó? RX vale R11, que a gente acabou de determinar, mais a sua RDS, que a gente calculou como sendo 297,03 ohms, tá legal? Poderia ter utilizado 300 ohms como a gente utilizou para o cálculo desse cara? Poderia. Mas perceba que é só questão de procedimento, tá? Então aqui nos meus cálculos eu utilizei aqui, ó, poderia ter utilizado 300 ohms como a gente fez para o cálculo desse cara, mas acabei utilizando 297,03, tá? Então, foca não só nesse resultado, mas também no procedimento que a gente está te mostrando, tá? E aí o que é que acontece? O RY aqui, ó, ele vai valer quanto quando você faz essas continhas? Vai valer 8,54 kΩ, que é o que você tem aqui, tá legal? E olha o seu RY aqui, ó, 8,54 kΩ calculado aqui, beleza? E aí na aula passada eu deixei o desafio para você, né? Perguntando para você, olha, qual era a frequência de oscilação desse cara, desse circuito, tá? Então, na frequência de oscilação, né? A gente mostrou para você que desse circuitinho aí, ela vai valer quanto? Né? Vai valer justamente 1 sobre 2π R1 vezes C2. Tá? A gente mostrou isso para você, tá legal? E aí, quanto é o seu R1? Vale 2K. Quanto é o seu C2? Vale 79,5 nano. Então, quando você faz essas continhas aqui, você vai obter uma frequência de oscilação de 1 kHz. Então, você está projetando um oscilador aí com uma frequência de oscilação de 1 kHz, tá legal? Que foi os mesmos cálculos que a gente mostrou na aula passada, beleza? Bem, então perceba que o nosso exemplo foi bem parecido, né, com os exemplos de MOSFET. Tá? Os exemplos do oscilador senoidal com ponto de Wien, com mecanismo de controle de amplitude utilizando MOSFET. Hoje a gente utilizou um JFET. Então eu espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Se gostou dessa aula, comenta, me dá um feedback. Se ficou alguma dúvida, comenta também para a gente interagir. E também digo para você se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beleza? Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Desejo bons estudos para você, fique bem, a gente se vê na nossa próxima aula.